No nosso episódio sobre utensílios de cozinhas, mencionamos sobre os medidores padrão. A princípio, esses utensílios podem não parecer assim tão essenciais, pois você pode executar uma receita utilizando as medidas caseiras que você tem em casa, como por exemplo xícaras, colheres, copos, dentre outros. Entretanto, medir corretamente os ingredientes é de extrema importância não só para obter boas características sensoriais, como sabor, textura, mas também para padronizar as preparações servidas e evitar assim alterações no seu valor nutricional. Independentemente de você possuir ou não esses medidores padrão, para que uma preparação culinária seja reproduzida com sucesso, é imprescindível medir corretamente os ingredientes. Então convidamos você para assistir até o final esse vídeo e receber valiosas dicas. Para medir os ingredientes sólidos ou secos, você vai precisar que o alimento esteja à temperatura ambiente e o utensílio de medição, que pode ser esse utensílio padrão ou então uma medida correspondente caseira. No caso, eu vou utilizar uma xícara, né? Pode ser essa doméstica ou essa padrão. Então, você não pode despejar diretamente o alimento da embalagem original para o recipiente de medição, mas sim pegar um outro utensílio, como uma colher, para auxiliar evitando a entrada de ar. Depois você vai buscar nivelar com o verso, né, ou com uma espátula. Então, vai fazer isso aqui. Aí você já tem, né, a medida certinho do ingrediente seco. Para medir os alimentos pastosos ou gordurosos, como por exemplo requeijão ou uma manteiga, você deve deixá-lo à temperatura ambiente e também ter um utensílio de medição e um utensílio de apoio. Nesse caso, eu vou utilizar 1/4 de xícara de chá, tá? Mas você pode pegar a medida caseira, dividi-la em 4 e colocar 1/4 aqui. E eu vou pegar aqui um requeijão artesanal com o utensílio de apoio, colocar no recipiente, pressionando levemente para eliminar qualquer possibilidade de bolha de ar no interior do utensílio, para que essa medida seja preenchida totalmente pelo alimento. Para nivelar, do mesmo modo, a gente vai pegar a parte cega de uma faca ou uma espátula. Tenha certeza, né, de que a gente tirou toda a bolha de ar. Qualquer coisa nivela novamente. E aí a gente tem a medida do alimento pastoso. Também certifique-se, né, que na hora de retirar esse alimento para colocar na receita aos demais ingredientes, você pode fazer com o auxílio de uma espátula para evitar que o alimento ele fique aderido no fundo do recipiente de medição. Olha aqui, né? Ele fica aqui no recipiente. Você tenta retirar com o mesmo utensílio de apoio, né, para colocar na receita, ou com o auxílio da espátula, que é muito mais fácil. Agora a gente vai medir os ingredientes líquidos. Para isso, você vai precisar de copos medidores, já possuem essas graduações específicas para medir a quantidade exata do líquido. Se você não tiver, você pode usar as medidas caseiras, como copo de mixer ou copo de liquidificador, ou as tradicionais medidas caseiras, como xícaras, copos e canecos. O ideal é que use o copo medidor e a gente vai demonstrar aqui como é que se faz. Você tem que sempre apoiá-lo numa superfície plana, nunca deixá-lo suspenso e despejar o líquido, porque não vai atingir de forma correta a gradação que se deseja. Aí você tem que também colocar sempre a medida que deseja. Por exemplo, aqui a gente tem 50 ml, você vai colocar na altura dos seus olhos
para poder indicar se realmente atingiu o líquido ali nessa margem. Então eu vou pegar aqui o óleo vegetal, vou despejar lentamente e ficar observando até atingir a altura dos olhos, essa quantidade no tracinho ali da graduação. Tem que ser sempre na altura dos olhos para não ter o risco de fazer a medida errada. Outro utensílio que pode auxiliar na medida dos alimentos é a balança de cozinha. Ela pode ser encontrada em várias lojas por aproximadamente R$30. Você pode utilizá-la naquelas receitas em que as medidas são em gramas e não tem informação sobre a medida caseira correspondente, como uma xícara ou um copo ou uma colher de sopa, por exemplo. Então você pode colocar o utensílio, zerar a balança, que é onde está escrito tara, e aí tirar da balança e colocar os ingredientes como a gente explicou, colocando novamente. Aí você vai ter o peso exato desse ingrediente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Assim, curtem, compartilhem e comentem. Muito obrigada!